Bem-vindo, meu amigo afiliado, minha amiga afiliada, a mais um vídeo da Negócios Online para Todos. Meu nome é Rafael Larizati, sou afiliado profissional, fundador da Negócios Online para Todos e gerente de afiliados do curso Organização Emocional da Patipena. Tá? Esse vídeo hoje eu estou gravando para a gente falar um pouquinho sobre pixel do Facebook e funil de pixel. Tá legal? Então vamos começar falando algumas definições técnicas sobre o que é pixel. Tá? Essas informações eu tirei do próprio Facebook. Né? Então, o que é o pixel do Facebook? O pixel do Facebook é um trecho de código JavaScript do site que permite medir, otimizar e criar públicos para as campanhas de anúncios. Ao usar o pixel do Facebook, você pode aproveitar as ações que as pessoas executam no site por meio de dispositivos para tornar suas campanhas de publicidade do Facebook mais eficazes. Então, traduzindo isso para uma linguagem um pouco mais clara, o pixel do Facebook nada mais é que um algoritmo, tá, que se usa para a criação de públicos, otimização de campanhas publicitárias e outras funcionalidades que explicarei no próximo slide. Tá? Mas ele basicamente funciona reunindo pessoas que tomaram uma mesma ação, como, por exemplo, visitar a sua página de vendas, identifica todas as características que essas pessoas têm em comum, como interesses e dados demográficos, para melhorar a entrega de seus anúncios para pessoas com características semelhantes, mas ele basicamente funciona reunindo pessoas que tomaram uma mesma ação, como, por exemplo, visitar sua página de vendas. Tá? Ele identifica todas as características que essas pessoas têm em comum, como interesses e dados demográficos, para que na próxima entrega de seus anúncios ela já entregue para pessoas que tenham características semelhantes. Tá? Então isso é o que a gente chama de otimização. Tá? Ele melhora a entrega da sua campanha publicitária, dos seus anúncios. Tá? Então, falando com a linguagem do Facebook novamente, vamos falar um pouquinho de para que serve o pixel do Facebook. Tá? Ele serve para medir conversões em vários dispositivos. Ou seja, veja como seus clientes estão transitando em seus dispositivos antes da conversão. Também serve para otimizar a entrega para pessoas mais propensas a agirem. Tá? Esse é o ponto que a gente mais utiliza como afiliado. Tá? Esse e a criação de público que eu vou falar em seguida. O que isso quer dizer? Ele garante que seus anúncios estão sendo vistos pelas pessoas mais propensas a executarem a ação que você deseja, como comprar ou preencher o formulário. E como você define essa ação? Né? Como que você faz o Facebook entender qual é a ação que você quer que seja otimizado? O que as pessoas estão fazendo? Né? Então, por exemplo, você prefere que ele otimize para as pessoas que estão vendo o seu site? Você prefere que ele otimize para as pessoas que estão clicando no botão comprar? Ou você prefere que ela otimize para as pessoas que compraram o seu produto? Né? E isso a gente define exatamente aqui, ó, no nível de conjunto de anúncios, tá? Exatamente nesse campo aqui. Então, se eu tirar aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui as opções. View Content, compra, tá? Basicamente é através dessa seleção que você define qual é o evento que você quer que o Facebook otimize para você, tá? Continuando, ele serve para criar automaticamente públicos para visitantes de seus sites para redirecionar. Ou seja, você cria públicos personalizados para as pessoas que executam ações específicas em seus sites, como visitar uma página do produto para adicionar ao carrinho ou para compra do produto. Tá? E onde você faz isso? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, se você vier aqui em públicos, você vem em criar um novo público, público personalizado. Aí você pode selecionar qualquer uma dessas ações. Tá? No caso de tráfego do site, você seleciona aqui qualquer pessoa que visite seu site, tá? Pessoas que visitam páginas da internet específicas, pessoas que não têm visitado uma determinada página e combinação personalizada, que é o que eu mais costumo usar. Tá? E para facilitar, você pode fazer por evento, ou seja, você vem e marca, por exemplo, Purchase. Aqui você tem um limite de dias de até 180 dias, né? Se a gente colocar aqui o mouse novamente, ele não está mostrando, mas está ali, ó, tá vendo? Tempo máximo 180 dias. E aí você dá um nome para esse público.
E a mesma coisa você pode fazer para outros eventos, como View Content, Initiate Checkout ou mesmo Page View. Tá legal? Continuando aqui, ele também serve para criar públicos semelhantes. Tá? Ele acaba criando um público, né? Ele encontra mais pessoas parecidas com seus melhores clientes. Então, digamos que, por exemplo, você queira fazer uma campanha otimizada já para um público que tenha características parecidas com o seu público que efetuou compras do seu produto. Tá? Então, como você faz? Por exemplo, eu já tenho aqui definido compra, organização emocional. Para criar um público semelhante dele, eu clico aqui, venho em ações e criar semelhantes, tá? Aqui eu consigo colocar uma localização, como Brasil, por exemplo. Tá ok, gente? Aí aqui eu posso definir, se você vier aqui, você pode colocar opções avançadas e definir quantos públicos você quer criar. Tá? Se eu colocar 6 aqui, tá vendo? Ele vai criar 6 públicos diferentes para mim. Mas vamos voltar ao 1 mesmo, para ficar mais fácil de entender. E aqui eu defino qual que é a porcentagem, né, de público que eu quero criar semelhante. Ou seja, se eu criar 1%, ele vai criar aproximadamente 1.190.000 pessoas com características semelhantes ao público compra OE. 2%, 2.380.000. E assim por diante. Tá? Então, dessa forma, você cria um público personalizado, né? É um público semelhante ao que a gente chama de lookalike, tá? Referente, usando como base o público que você tem marcado já lá entre os seus públicos, tá? Dentro do seu gerenciador de negócios. Tá legal? Prosseguindo, ele também funciona para executar anúncios de produtos dinâmicos, tá? Cria anúncios relevantes e oportunos no Facebook com base nos produtos que as pessoas acessaram no seu site. O que isso significa, gente? Se eu vim aqui e marquei um público, por exemplo, de View Content, tá? O que acontece? Todo mundo que passar pela minha página e visualizar o meu conteúdo, ele vai começar a armazenar esse público. E aí eu consigo, na hora de definir o público para quem eu vou entregar o meu anúncio, selecionar esse público aqui. Então a gente faz o que a gente chama de remarketing. Tá? A gente vai mostrar um anúncio específico com uma comunicação específica para todo mundo que já visualizou o conteúdo no meu site. Assim você pode fazer para Initiate Checkout, para compra, do jeito que você achar melhor. Tá? Mas essa é mais uma possibilidade que você tem utilizando o pixel do Facebook. Tá? E por último, acessar informações de público, né? Obter informações importantes sobre as pessoas que visitam seu site. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho agora sobre eventos do Facebook, tá? Do pixel. Né? Pixel eventos de conversão. E aqui eu vou citar apenas os 3 mais utilizados quando a gente fala de funil de pixel para conversão de vendas. Tá? Então a gente começa pelo View Content ou visualização de conteúdo no site. Ele basicamente é usado para identificar e marcar as pessoas que visualizaram determinado conteúdo no site indicado no anúncio. Tá legal? Aí a gente tem também o Initiate Checkout, ou finalização de compra. Ele é utilizado para identificar e marcar as pessoas que chegaram até a tela de pagamento, né, do checkout do produto. Ou seja, a pessoa que clicou no botão comprar. E por último a gente tem o Purchase, ou compra. Tá? Que basicamente identifica e marca as pessoas que compraram o produto. Tá? Esses são os 3 eventos mais utilizados quando a gente fala em funil de pixel. Tá? Mas a gente tem muitos outros eventos, tá? Que podem ser estudados aí para fazer algum funil de pixel diferenciado. Tá? Por exemplo, a gente tem o Add to Cart, né? Que é basicamente, ele quer dizer que ele define a ação de quando a pessoa inclui um produto no carrinho. Tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, para e-commerce. Tá? Mas como a gente está falando aqui de funil de conversão mesmo, né, para afiliado, esses são os 3 mais utilizados. Tem algumas pessoas que ao invés de usar o Initiate Checkout, utilizam o Add to Cart. Tá? Mas aqui é indiferente. Tá legal, gente? Seguindo aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre janela de conversão. Tá? Ele também é conhecido ou definido como período de aprendizado do pixel. Tá? E aí a gente tem as opções de janelas, tá? De 1 ou 7 dias, tá? Que é o período de aprendizado, como a gente citou anteriormente. Então, voltando aqui para o nosso nível de conjunto de anúncios, se você for lá embaixo, você vai ver que você tem aqui período de conversão, que é o que a gente chama de janela, tá?
E aí você vê que aqui você tem a opção de 1 ou de 7 dias. Tá? Aqui que você define qual é a janela que você vai usar para a otimização do seu pixel. Então aqui em cima você escolheu o evento e aqui embaixo você escolhe a janela. Tá legal? Essa janela é usada para determinar ao algoritmo do Facebook como ele irá trabalhar reunindo informações do público que ativa a conversão selecionada para a otimização. Ficou um pouquinho complicado? Então vamos lá. Ele basicamente vai falar para o Facebook, né, vai determinar para ele como que ele vai reunir as informações do público que ativa a conversão selecionada para a otimização. Ou seja, ele vai falar para o Facebook, olha, você vai otimizar para mim para Initiate Checkout, como está aqui, tá? Usando a janela de 7 dias. Tá? É isso que eu quis dizer com essa frase aqui. Prosseguindo, ele funciona basicamente reunindo os perfis que ativaram o evento do pixel durante o período selecionado para a janela, para no final dessa janela realizar a otimização e entregar o seu anúncio durante a próxima janela já de maneira otimizada. Tá? O que isso quer dizer? Digamos que você selecionou aqui a janela de 7 dias. Tá ok? E você selecionou a opção, como está aqui, iniciar finalização de compra. Então, vou abrir aqui o calendário rapidamente, só para exemplificar. Digamos que eu comecei aqui dia 7. Tá? Ou seja, ele vai começar a reunir 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No final do dia 14, ele fecha a janela de conversão. Tá? Para a otimização do pixel, são necessárias, tá? O que o Facebook recomenda é que tenham pelo menos de 20 a 25 ativações durante o período da janela do evento selecionado. Ou seja, do dia 8 ao dia 14, eu preciso ter pelo menos 20 a 25 pessoas que iniciaram a finalização de compra. Tá? Reunindo de 20 a 25 pessoas, no dia 14, no final do dia 14, ele vai reunir todas essas pessoas, pegar as características que essas pessoas têm em comum, para que a partir do dia 15 ele já comece a entregar o seu anúncio para pessoas dentro do público que você selecionou, se você segmentou público ou não, né? Como aqui, por exemplo, tá? Ele vai simplesmente pegar e começar a entregar a partir do dia 15 para pessoas que tenham as mesmas características, tá? Sejam dados demográficos ou interesses, né? Ele reúne tudo que essas pessoas tiveram em comum, que ativaram o seu pixel, o seu evento, e começa a entregar para pessoas que tenham as mesmas características. Tá? E aí no final do dia 21, fecha mais uma janela, ele reúne todas as pessoas, né? Otimiza mais um pouquinho, e no dia 22 a sua campanha já vai ser entregue com mais qualidade ainda. Fechou a janela dia 28, a mesma coisa. E assim por diante. Tá? Já na janela de um dia, basicamente, comecei no dia 7, no final do dia 8 eu tenho que ter de 20 a 25 ativações do evento que eu selecionei para que ele consiga otimizar. E aí no dia 9 ele já vai começar a entregar com a otimização do dia 8, e no final do dia 9 ele já fecha a janela e faz o mesmo processo e assim por diante. Tá? Então, prosseguindo aqui, quanto mais janelas de otimização forem realizadas no seu anúncio, mais inteligência seu pixel ganha e mais otimizada a sua campanha fica. Tá? Isso também tem relação com a quantidade de ativações do pixel que você consegue. Tá? Ou seja, se no período da janela que você selecionou você tiver 25 ativações do pixel, ele vai fazer uma otimização já razoável. Mas se você tiver 100 otimizações desse mesmo evento, obviamente que a otimização vai ficar com muito mais qualidade, muito mais refinada. Tá legal, pessoal? Então, seguindo em frente, agora vamos falar basicamente do que é o funil de conversão. Como você pode ver, eu dividi ele aqui em 3 partes, né? Tá? Então vamos lá seguir para vocês entenderem melhor como funciona essa questão do funil. Tá? Então na primeira parte do funil, onde a boca é mais larga, cabem mais gente. Né? Então é aqui que a gente costuma dizer que é o evento view content, porque é mais fácil conversão e exatamente por isso ele fica aqui na boca do funil. Muito mais gente vai chegar aqui a partir do seu anúncio, né? Ou seja, você fez um anúncio, as pessoas clicaram no seu anúncio e caem no seu site, ou seja, estão vendo o conteúdo do seu site. Então eles caem aqui na boca do funil, tá?
Conforme as pessoas forem chegando no seu site, né, a tendência é que elas cheguem a clicar no botão de compra, né? Ou seja, eles executam o Initiate Checkout, eles ativam o Initiate Checkout. E aqui começa a funilar, pois muita gente que entrou aqui no funil, no View Content, ele escapa do funil, né? Ou seja, ele não chega a clicar no botão comprar, né? Por isso que a gente chama de funil. Muito mais gente chega no visualizar conteúdo do que no iniciar finalização de compra, certo? Então, legal. E por último, a gente tem o Purchase, que são as pessoas que efetivamente compraram. E essa é a etapa final do funil, né? O objetivo final. E assim como acontece entre o View Content, aqui em cima, e o Initiate Checkout, tá? Aqui também pouca gente que sai do Initiate Checkout chega na etapa do Purchase, tá? Elas acabam saindo fora, simplesmente saem da sua página, clicaram lá no botão, saem da tela de checkout, tá? E algumas vão lá e clicam em comprar. Então, como a gente pode ver, realmente é um funil, tá? E por que a gente chama de funil de conversão? Vocês concordam que a otimização do pixel, você vai conseguir muito mais facilmente 25 ativações de View Content do que de Initiate Checkout? Muito mais gente vai chegar aqui, né, na visualização de conteúdo, tá? Então você começa a otimização a partir do visualização de conteúdo, para que ele vai otimizando e entregando para o seu anúncio, né, que seu anúncio seja entregue para pessoas que têm as características que estão clicando no seu anúncio e indo para a sua página de vendas, certo? Então ele começa a otimização a partir daqui. E quanto mais gente chegar na sua página, quanto mais gente visualizar o seu conteúdo, maior a possibilidade de ter mais gente na segunda etapa do funil, que é a Initiate Checkout. Tá? Por isso que a gente chama de funil de conversão. Então eu começo otimizando pelo View Content, tá? O Facebook vai ganhando qualidade, sua campanha vai ganhando qualidade na entrega do anúncio, e muito mais gente vai clicar no seu anúncio e vai cair aqui no View Content. E quanto mais gente cair no View Content, mais gente vai acabar clicando no comprar, né? Vai ativar o Initiate Checkout. Então, quando você otimiza pelo View Content, você aumenta a quantidade de pessoas que chegam na sua página e, logicamente, mais gente, né? A tendência é que muito mais gente chegue aqui no Initiate Checkout. Então, você começa a sua otimização pelo View Content. Quando você perceber que dentro da janela que você está selecionando, seja de 1 dia ou 5 dias, você já está conseguindo 25 ativações do Initiate Checkout, você muda a otimização para Initiate Checkout. E a lógica aqui é a mesma, né? Ele vai começar a buscar mais gente que tem as características iguais às pessoas que inicializaram a finalização de compra, que clicaram no botão comprar, e vai conseguir encontrar mais pessoas que tenham essas características. E aí a tendência é que mais gente chegue até a compra, tá? E aí quando você tiver com a otimização do Initiate Checkout, conseguindo aí dentro do período de janela que você selecionou, de 1 ou 7 dias, de 20 a 25 ativações do Purchase, do evento comprar, aí você pode simplesmente saltar aqui para o evento comprar e fazer a otimização através dele, tá? Então essa que é a lógica, é começar a otimização por onde mais gente chega, tá? Quando você conseguir otimizar, quando você conseguir as 25 ativações da próxima etapa do funil, você muda a conversão para a próxima etapa do funil, e assim sequentemente você vai fazendo, do View Content para o Initiate Checkout e do Initiate Checkout para Purchase, tá? E aí muita gente vira para mim e pergunta, pô, Rafael, mas eu vejo muita gente, né, não utilizando o funil de conversão e indo exatamente já diretamente para conversão por compra. Isso é possível de fazer? Sim, isso é possível de fazer, tá? Só que aí entra um outro fator aqui, que é a questão do orçamento, tá? Dificilmente você vai conseguir 25 ativações de compra com uma campanha que você tem orçamento mínimo no Facebook de R$ 2,50 por dia, tá? Já se você iniciar lá um anúncio com R$ 100 por dia, você já ficaria aqui no meio. Isso depende muito também, tá, pessoal, de nicho que você trabalha, produto que você trabalha, o público que você selecionou, tudo isso conta, tá? Às vezes com R$ 100 você não consegue nem fazer ativação, já as 25 ativações de compra, tá?
Mas enfim, a ideia é essa, tá? Do funil de conversão do pixel. É começar a otimização pelo View Content, assim que conseguir 25 ativações do Initiate Checkout na janela selecionada, passa a otimização para o Initiate Checkout, e assim também com Purchase, né? Até chegar a otimização por compra, que é o que todos nós afiliados buscamos, a otimização das nossas campanhas por compra, tá? Então é isso, pessoal. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido claro aí, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.